Olá! O segundo vídeo que eu vou trazer para vocês, na verdade, é a revisão da aula da semana passada, para que vocês puderem fazer a atividade que eu vou passar para vocês, que é a discussão, né, da desigualdade social, com um vídeo que vai trazer o racismo institucionalizado, né, o racismo institucional. Então, só para lembrar vocês, semana passada nós falamos sobre desigualdade social e para isso também tem um texto base que já vou disponibilizar também. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração ou nos perguntar sobre é a questão de que seria desigualdade social. Ora, se nós falamos de desigualdade social, realmente tem dissemelhanças, né, entre pessoas em relação à riqueza, em relação à educação, em relação à ocupação, em relação à raça, em relação a gênero, em relação a condições de trabalho, condições de local de moradia. Só que essas diferenças em si não configurem desigualdade social. Quando nós falamos sobre desigualdade social, nós estamos emitindo, né, um juízo sobre a igualdade ou não igualdade, né, desigualdade social, que é implícito na nossa avaliação. Nós vamos pressupor, nós vamos sugerir que tem um certo grau de injustiça social que está existente. Então, esse é o nosso foco quando nós falamos sobre desigualdade social. Em relação à desigualdade social na saúde, eu já tinha falado na semana passada, entende-se, né, que o direito à saúde é uma pauta política mundial em todos os países. Não há aí uma exceção. Só que a forma que a discussão sobre desigualdade social na saúde e o direito à saúde está sendo pautado, está sendo discutido, difere entre países. Então, nós temos países que vão procurar discutir, que vão procurar se firmar num princípio de equidade. Equidade, né? A ideia aqui é que nós precisamos tratar de todas as pessoas de forma igual, de forma que estamos alcançando o mérito, né, de cada um, e por isso nós temos sistemas nacionais de saúde e políticas sociais. Eu dei o exemplo da Alemanha. Na Alemanha é ilegal você não ter um plano de saúde. Efetivamente tem um plano de saúde que é governamental, que é obrigatório a todo mundo, mas tem alguns grupos sociais e profissionais que vão contratar planos de saúde particulares, de tal forma que vocês conhecem aqui no Brasil, só que a diferença é no atendimento mesmo, né? Você pode estar no mesmo consultório e, por exemplo, ter priorização quando se tem um plano de saúde particular. Não vai fazer fila, porque o médico vai ganhar mais dinheiro em cima daquilo de um plano de saúde particular do que um plano de saúde governamental, certo? Aí a segunda possibilidade, que é o modelo mais norte-americano, é de que nós acreditamos que são as capacidades individuais, os estilos de comportamento e a possibilidade das pessoas de que elas têm para pagar os serviços apropriados. Então, eu não obrigo as pessoas a aderirem a um sistema nacional de saúde, como é o caso na Alemanha, mas eu crio, de certa forma, o serviço de saúde e o acesso ao serviço de saúde de acordo com as capacidades que cada um tem. Isso faz com que pessoas que têm mais dinheiro provavelmente vão ter mais acesso, certo? A terceira possibilidade, né,
seria mais aquilo que nós temos aqui no Brasil, que é saúde como direito a todos, que deve ser garantido mediante de ações de política pública. E aí nós temos os princípios de universalidade, integralidade e equidade. Isso é a ideia do Sistema Único de Saúde, certo? Contudo, nós percebemos, independentemente qual tipo, como que é enxergado o direito à saúde, como que é enxergado a forma de atender a desigualdade social na saúde, independente disso, nós vamos enxergar que há um crescimento da desigualdade social em saúde a partir do século XIX, ou seja, a partir do momento que nós temos mais industrialização, e com a industrialização nós temos mais formação de classes sociais diferenciadas, certo? Quais são frequentemente explicações para a desigualdade social em saúde? Nós começamos a discutir eles em sala de aula na semana passada e foram feitas várias contribuições. A primeira explicação, né, que às vezes é dado, é que há uma diferença no acesso à saúde, de tal forma que as pessoas que têm mais capacidade no modelo americano, né, ou norte-americano, mas as pessoas que têm mais capacidade, mais dinheiro, teriam recursos diferentes à sua disposição, né, que é o sistema também da diferenciação entre plano de saúde particular ou dependente de saúde pública. Só que essa discussão que só há uma diferença em relação ao acesso, ela não se mantém quando nós pensamos em países em que efetivamente aqueles que se efetivamente comprometem com a universalidade, integralidade e equidade de um serviço de saúde, porque mesmo nesses países em que em que deveria ter uma ação de saúde pública, né, nós vamos contemplar essas diferenças. A segunda argumentação é que há uma diferenciação no preparo técnico, ou seja, que em diferentes países, em diferentes regiões, as pessoas são formadas de forma diferente, logo eles estão mais preparados para atender ou não as pessoas usuários de saúde. O que acontece é que nós encontramos dados em países em que há menos preparo técnico, em regiões que há menos preparo técnico, a assistência médica está melhor. Então, isso também não parece ser uma explicação que se mantém em relação às desigualdades sociais na saúde. Uma terceira explicação que é muitas vezes dado, é que a doença é um principal determinante da posição social, ou seja, a pessoa meio que se usufrui, meio que se aproveita, né, de uma doença para ela, porque isso coloca ela numa posição social específica, né, na posição social do coitadinho, né, alguma coisa assim, nesse sentido. Só que aí a gente tem que se preocupar com a forma de que esse argumento é apresentado. Será que é a doença que vai determinar essa posição de coitadinho? Ou, na verdade, eu tenho um contexto social que me leva à doença, que é mais propício à doença? E aí essa seria a argumentação quando nós estamos falando da assistência sanitária, né?
A quarta possibilidade ou argumentação é que o estilo de vida pode ser determinante para a desigualdade social. Esse efetivamente é difícil de ser refutado. Tem alguns dados em que nós vamos ver que não necessariamente é o estilo de vida que vai levar a maior saúde ou menor saúde, mas efetivamente os dados sobre a assistência sanitária vão nos dar boas evidências para essa argumentação. E aí, volto um tempo para lá, uma argumentação sobre fatores genéticos, que seria uma argumentação assim, que hereditário, que você se encontra em desigualdade social, que leva a uma desigualdade social também em relação à saúde. Essa aí, nós não precisamos nem entrar em detalhes, né, sobre se isso se mantém ou não mantém, né? Nós sabemos que desigualdade social se gera não pela genética, mas pelo ambiente, certo? Agora, tem algumas teorias que foram apresentadas para entender melhor as desigualdades sociais em saúde. A primeira que foi apresentada é a teoria estruturalista ou materialista. Ela vai conferir maior importância à estrutura econômica da sociedade. É de tal maneira que vai se falar que países mais ricos têm um melhor atendimento à saúde, de tal forma que países mais pobres teriam um pior atendimento à saúde das pessoas. O que nós percebemos é que a riqueza do país não necessariamente se vincula ao atendimento às necessidades básicas de saúde, né? Efetivamente, a ideia de um sistema único de saúde, como ele foi apresentado aqui no Brasil, né? Ele é único, né? E o Brasil, comparado com os Estados Unidos, talvez não tenha um PIB tão alto, né? A segunda teoria é a teoria psicossocial. Dentro dessa teoria, nós não vamos levar em consideração apenas a questão de riqueza ou pobreza de um país, mas é mais interessante nós avaliarmos o quanto que a pessoa se percebe em uma desvantagem social. Porque a desvantagem social que a pessoa vai perceber, né, em relação ao atendimento à saúde é uma fonte de estresse e pode desencadear doenças. Aí estamos falando, então, mesmo se nós tivéssemos um bom atendimento à saúde para todas as pessoas, independentemente das suas condições socioeconômicas, objetivamente visto, né, que seria a teoria estruturalista, ainda assim tem uma percepção da pessoa sobre se ela se encontra em desvantagem ou vantagem social. E isso faz com que elas adoeçam mais facilmente ou menos facilmente. Uma terceira teoria, que é muito promovido, muito discutido aqui no âmbito brasileiro, é a teoria da determinação social do processo saúde e doença. E aí se entende que saúde e doença, na verdade, é uma questão de inclusão e exclusão social. Então, quanto mais excluído a pessoa está, mais propenso ela seria a desenvolver doenças, enquanto uma pessoa que está mais incluída socialmente, que está sendo mais ouvido, que mesmo ela estando uma minoria, tem potencial de se colocar na sociedade, está sendo ouvido, né, incluído na sociedade, não desenvolvia tão facilmente doenças. E a quarta teoria é a teoria ecossocial. Aí, nessa teoria, nós vamos considerar que o processo de saúde e doença não é apenas um processo que envolve componentes individuais,
mas também aspectos sociais e psíquicos que vêm do contexto. Ou seja, se nós estamos em uma crise econômica, em uma crise política e social, isso pode fazer com que pessoas adoecem mais facilmente. Teve um artigo muito interessante algumas semanas atrás, alguns meses atrás, sobre o adoecimento recente no Brasil na revista É o País. Eu vou verificar se eu acho esse artigo e eu vou mandar para vocês o link também. Por último, nós temos que levar em consideração que tem novos cenários na saúde que levam a essas desigualdades sociais. Um desses é a urbanização, porque se a gente analisa as últimas décadas, a população mundial tem se deslocado do ambiente rural para as áreas urbanas, e com isso as áreas urbanas são mais sobrecarregadas, né? Isso faz com que nós transferimos, né, as pessoas que vêm da área rural à área urbana, e isso aumenta os padrões de desigualdade em um espaço que é mais restrito. A exemplo, né, de cidades como o Rio, como São Paulo, né, em que você tem estabelecimento, né, de comunidade de pessoas que vêm da área rural e que vai se acomodando, né, em áreas precárias, né, nessas cidades. A outra grande preocupação são as migrações. Em 2013, nós temos dados sobre que são 232 milhões de pessoas, isso são mais ou menos 3% da população mundial, estão se encontrando em migração. Esse fenômeno, ele aumenta conforme tem problemas, né, políticas sociais em determinados países. Pensa na migração de pessoas que vêm da Venezuela, né, ou da Colômbia, e que estão procurando, né, como refugiados aqui, acesso à saúde, acesso ao direito a direitos sociais e de vida aqui no Brasil, certo? Questão de como que nós vamos lidar e atender, né, todas essas necessidades. Tudo bem? Eu vou mandar para vocês o vídeo e eu vou pedir que vocês analisem o vídeo um pouco em relação àquilo que eu trouxe aqui teoricamente para vocês em relação a desigualdades sociais em saúde. Bem, até semana que vem.